Boa noite, eu sou o Lídio Lima, um dos coordenadores do grupo do Trivium. Hoje são 2 de junho de 2012 e estamos aqui no sebo Banco Asmurro, no Royal Bank, em Rio Grande, para o nosso 20º encontro de discussão sobre o Trivium. Hoje, como programação, teremos a leitura da palestra do lançamento do livro O Trivium. Esta palestra foi proferida pelo professor José Munir Nasser e será lida pelo outro coordenador do grupo, o Cláudio Miro Machado. Eu me sinto muito honrado e homenageado com a chance de falar desse livro que eu fiz o prefácio. Esse é um assunto tão importante, tão grande e tão extraordinariamente urgente que me sinto cumprindo uma espécie de obrigação pública ao fazê-lo. Porque o problema todo desse tema é que nós nos tornamos, com o tempo, incapazes de entender realmente essa ideia do trivium e do quadrivium. A ideia das 7 artes liberais foi mais ou menos saindo da nossa perspectiva brasileira mediana, porque nós, de alguma maneira, perdemos de vista o que seja a verdadeira educação. Esse é o primeiro problema, o primeiro impedimento que se tem aqui no Brasil para alguém de cultura mediana entender o trivium. Ele parece uma coisa fora do mundo. Essa sensação, essa estranheza do assunto é que nós temos que remover. Então devemos pensar como foi que nós esquecemos a educação, quando foi, como é que nós a perdemos. Eu lido muito com professores e tenho sempre a sensação de que a educação é uma espécie de tesouro que a gente andou enterrando em algum lugar, como um cachorro enterra um osso, como a gralha azul enterra o pinhão, e perdemos o mapa do local onde nós enterramos a educação. E a partir desse momento nós passamos a ver, a achar que cada pedrinha mais ou menos brilhante no chão é educação. E ficamos elegendo essas bobagens como educação. Quer dizer, esse conjunto de um ideário moderno que se chama de educação é um pouco dessa autoilusão, desse autoengano que nós fazemos em relação ao assunto. Então, vamos tentar recuperar um pouco isso antes, para a gente poder em seguida entrar no trivium com mais segurança. Resolveu esse assunto sobre compreender aonde foi a educação o padre Ivan Illich, que é alguém que ficou esquecido na história. Quase ninguém mais fala dele. Ele tem o mesmo nome daquela personagem de Tolstói em A Morte de Ivan Illich. Escreve-se um pouco diferente, mas provavelmente foi batizado em função daquele livro. É muito improvável que não seja. O padre Ivan Illich era um padre sérvio, nasceu na Áustria, mas era de origem sérvia, e andou pela América Latina na década de 1970, fazendo estragos imensos. Ele era um desses sujeitos iconoclastas com ideias muito novas. Ele escreveu um livro chamado Sociedade Sem Escolas. Apenas assim, com esse título, Sociedade Sem Escolas. E o padre Ivan Illich fez muito sucesso na década de 70 com esse livro. Depois foi mais ou menos esquecido e hoje em dia ninguém mais fala nele. Esse livro é interessantíssimo. Se vocês tiverem a chance de recuperar do fundo da sua biblioteca, não perderão seu tempo em ler Sociedade Sem Escolas. O que o padre Ivan Illich fez, na verdade, é propor parar com esse negócio de escola. Escola nenhuma. O que interessa é que aqueles que querem aprender alguma coisa se encontrem com aqueles que querem ensinar alguma coisa. Se você tiver isso, se esse encontro for possível de alguma maneira, teremos educação de verdade. E isso, que nós chamamos de educação, não é educação de modo nenhum. É alguma coisa próxima do conceito de ensino. O que o padre então faz é, logo de cara, destruir essa falsa equação entre educação e ensino, como se essas duas coisas não tivessem nenhuma ligação uma com a outra. E de fato, se vocês prestarem atenção, se vocês não destruírem essa ligação, vocês não entenderão nada mesmo desse assunto. A pré-condição para entender o que está acontecendo e o que pode acontecer nos assuntos educacionais é nós destruirmos essa pseudo-equação chamada ensino igual a educação. Continua o padre Ivan Illich dizendo que isso que se chama de ensino não tem nada a ver com educação, porque ele é basicamente uma metodologia de distribuição de posições sociais. Não se imagina, de fato, que alguém vai aprender alguma coisa.
é apenas um método pelo qual alguém distribui entre as pessoas determinados privilégios que podem depois servir para fins de todos os tipos, sobretudo profissionais. E se vocês pensarem bem, é mais ou menos assim mesmo. Os mais veteranos lembrarão que em 1970 nós tínhamos 90 milhões de brasileiros em ação. Hoje nós somos 190 milhões. De lá para cá, em míseros 38 anos, nós aumentamos a população em 100 milhões de pessoas. Na verdade, aumentou mais, porque muita gente nasceu de lá para cá. Portanto, teve uma turma que substituiu os falecidos. Então, devemos ter tido de 1970 para cá alguma coisa como 120 milhões de pessoas novas no Brasil. Como faz 38 anos que isso aconteceu, elas têm uma idade média de 20 anos. Se a taxa de mortalidade fosse constante, mas como ela foi decrescente, é de se imaginar que eles tenham uma idade média superior a 20 anos, mas não muito mais. Então nós temos 120 milhões de pessoas que têm uma idade média de 20 e poucos anos, e que apareceram no mundo, e essa gente toda precisa de emprego. E eles são jovens na sua maioria. E essa gente que é jovem na sua maioria tem todas as características e as idiosincrasias de jovens modernos, ou seja, uma indiscutível percepção de enormes direitos, de ter salário suficientemente bom, de arrumar logo de cara o melhor emprego do mundo. Agora vocês imaginem, então, a situação de alguém que está lidando com o departamento pessoal de uma grande empresa. Então, é uma grande empresa qualquer que vai abrir vagas para ascensorista, por exemplo. Se você não estabelecer uma enorme quantidade de obstáculos de qualificação, você teria uma lista de pessoas para analisar os currículos que iria demorar 5 anos para chegar ao último. Então, o que acontece? Essa turma de recursos humanos põe no jornal que para ser ascensorista tem que ter 2º grau completo. Daqui a pouco tem que ter curso de administração de empresas, porque o único objetivo disso é reduzir a quantidade de pessoas candidatas àquela determinada vaga. Essencialmente, é isso que nós temos que resolver com o ensino moderno. O ensino moderno é apenas um meio de você separar as pessoas com perspectivas diferentes de capacidade de obter emprego. E é por isso que todo o debate sobre qualidade de ensino é, no fundo, um debate vazio. Porque, no fundo, esse assunto não tem nada a ver com educação. É apenas um assunto de promoção social, digamos assim. Essa é a tese do professor Padre Ivan Illich. Nós nos enganamos profundamente ao imaginar que tenha no assunto ensino, e o que eu chamo de ensino é esse conjunto de rituais de natureza governamental, porque mesmo quando é privado, obedece os rituais estabelecidos pelo governo federal, governo estadual ou governo municipal. Enfim, e que esse conjunto de rituais não tem nada a ver com educar alguém. Essa é a realidade que a gente precisa entender. Se você não entende isso, você fica completamente perdido e não consegue perceber nada do que está acontecendo. Então, por exemplo, há todo ano um debate sobre se devemos ou não aprovar automaticamente os alunos. A turma que acha que tem que aprovar automaticamente é composta fundamentalmente dos cínicos, que acham que é isso mesmo que eu estou descrevendo, e já que é apenas uma coisa de faz de conta, qual é o problema de aprovar automaticamente então os alunos? E o pessoal que acha que não deve aprovar automaticamente são os otimistas, que acham que isso tem a ver com educação e ainda imaginam que possa haver alguma educação no sistema de ensino. De fato, pode haver alguma educação no sistema de ensino. Por que é que pode haver alguma educação? Porque o sistema de ensino é completamente distraído. Ele só está interessado em preencher papelada. E só tem interesse nos conteúdos programáticos que você diz que ensina. Só tem interesse em preencher papelzinho, em lista de presença, isso e aquilo, outro. Então ele permite que um professor qualquer dê a aula que ele bem entender. Faz 20 anos que eu sou professor de tudo quanto é jeito. Fui professor de português e inglês no 2º grau, professor de economia, sou professor de pós-graduação e nunca na minha história de professor apareceu alguém para discutir a aula que eu estava dando. Eu sempre dei a aula que eu bem entendi. Não tem ninguém com maior liberdade relativa do que um professor. Porque a não ser que você faça uma aula escandalosa, e não é preciso fazer nenhuma aula escandalosa, você não será jamais impedido. E é por isso que determinados indivíduos dentro do mundo do ensino podem dar uma boa educação, apesar do mundo do ensino.
Mas o problema desses indivíduos é que eles precisam saber alguma coisa antes de ensinar os outros. E se eles vieram do mundo do ensino, provavelmente vieram já contaminados com os defeitos do próprio ensino. Eu julgaria assim, sem querer demonstrar nenhum pessimismo, que o que nós temos é um caso perdido. O ensino é completamente irrecuperável. Não é possível melhorar isso porque as energias capazes de fazer isso, bons professores e bons alunos, são em quantidade menor do que as necessárias. Quer dizer, de alguma maneira, o tamanho do problema está acima das forças possíveis. Para conseguir um sujeito que saiba alguma coisa para dar aula, há um investimento terrivelmente grande, e só se pode fazer com uma pequena parcela dos professores, e também há, de fato, uma pequena parcela de alunos que gostariam de empreendê-lo. Mas fora isso, o resto se contenta com esse mise-en-scène. Com essa espécie de farsa geral chamada ensino, e que é mais ou menos a escola pública no Brasil, por exemplo. É um negócio que só existe para contestar a tese de que não existe nada, que não existe mais. É mais ou menos isso. Quer dizer, é apenas alguma coisa pro forma para contestar a tese de que esse negócio não existe, salvo honrosíssimas exceções, sobretudo no âmbito superior. Há boas escolas aqui e acolá, mas a média é muito terrível. Você imagina que depois de 8 anos e que nós raptamos as crianças 5 horas por dia durante 8 anos, gastamos 1/4 do orçamento com isso, até por lei? Todo mundo é burro? Ninguém sabe ler? Não parece para vocês haver alguma coisa terrível nisso? A eficiência de um negócio desses é altamente ridícula. Não sabemos o que estamos fazendo? Mas a nossa rebelião vai até o ponto em que a gente entende que trata-se simplesmente de ensino, e não se trata de educação. Educação não pode existir nessa base em que ocorre o tal de ensino brasileiro. Pois se a gente não entende essa diferença entre educação e ensino, também nós não entendemos o que o Trivium quer nos mostrar. Porque o Trivium é, de fato, um instrumento de educação. Não só o Trivium, como o Quadrivium, aquilo que se chama de 7 artes liberais. E a própria expressão 7 artes liberais quer nos dizer, a parte liberal do título, que há uma liberdade intrínseca a esse assunto, ou seja, que esses conhecimentos que o Trivium e o Quadrivium permitem que nós tenhamos são conhecimentos livres. Você os obtém se você bem entender. Essa é a primeira condição para que haja alguma educação. A educação tem de ser necessariamente voluntária. Não pode ser de modo nenhum forçada por nenhuma espécie de método. E é por isso que eu sempre digo para todo mundo que eu sou o professor mais feliz que se possa conceber, porque eu tenho 600 alunos voluntários e é muito pouca gente capaz de ter a mesma quantidade de alunos voluntários. Os meus alunos vêm todos porque querem, e isso é a garantia de que eu tenho realmente a possibilidade de educar alguém, porque eu estou, de certo modo, protegido por essa vontade, esse desejo que é o que não existe no mundo do ensino. Porque o mundo do ensino precisa fazer o ritual da presença. O ritual da presença é esse que nós conhecemos os resultados. Pois o Trivium e o Quadrivium, as 7 artes liberais, foram feitos para educar pessoas que queriam ser educadas, que gostariam de ser, de aprender alguma coisa verdadeiramente. Eles são um conjunto de 7 habilidades. Essas 7 habilidades vieram se desenvolvendo ao longo de centenas de anos. Elas têm uma base platônica, uma base depois com elementos aristotélicos, com elementos agostinianos no início da era cristã. Ela recebe em seguida diversas contribuições, entre elas de Severino Boécio, que é um dos grandes pensadores cristãos que já existiu. Ele escreveu A Consolação pela Filosofia, que é um livro que eu recomendo sempre para começar a estudar filosofia. Não há nenhum outro livro melhor para estudar filosofia do que o de Severino Boécio. E ele foi se consolidando até que chegou no dia em que Alcuino, que era um monge inglês trazido para a corte de Carlos Magno em Aix-la-Chapelle, na França, no ano 800. No ano 800, no dia 25 de dezembro, Carlos Magno é proclamado imperador do primeiro império que substituiu o Império Romano. A primeira tentativa europeia de recuperar o Império Romano é o Império Carolíngio, de Carlos Magno, que é estabelecido no dia 25 de dezembro do ano 800, num dia de Natal. Ele é coroado imperador. E ele manda fazer na corte uma escola, e essa escola, que era organizada por Alcuino,
era a escola que usava o trivium como principal instrumento de educação. Era o principal instrumento didático. E foi justamente essa iniciativa que teve essa história toda, que culmina no Império de Carlos Magno, que foi que permitiu que houvesse em seguida, no auge da Idade Média, no século XII, o estabelecimento da escolástica. Nós possivelmente não teríamos a escolástica não fosse a base das 7 artes liberais. Então, talvez fosse o caso agora de a gente pensar, tentar entender um pouquinho o que é que são essas 7 artes liberais na prática, para a gente poder continuar raciocinando. E as 7 artes liberais são 7. São 3 ligadas ao trivium, 3 caminhos, trivium, 3 vias, e 4 ligadas ao quadrivium, 4 vias. As 3 primeiras, as do trivium, são associadas à mente humana. São 3 habilidades fundamentais da mente. A habilidade de falar, a retórica, a habilidade de falar isso gramaticalmente com correção, na gramática, e a habilidade de falar com lógica. Essa lógica era primeiro chamada de dialética, e depois, com a redescoberta dos livros de lógica do Aristóteles, passou a se chamar de lógica. Consolidou-se mais tarde, então, como lógica. Então, o que se chama de trivium é a conjugação dessas 3 habilidades fundamentais, que são as 3 habilidades que permitem que qualquer mente possa lidar com os mais diversos assuntos com um grau muito maior de produtividade. Porque você sabe o que está dizendo, o que você está dizendo está gramaticalmente correto, e isso que você diz tem e faz sentido, está coerente entre suas partes. Enfim, passou pelo teste da coerência lógica, uma vez que você tivesse aprendido isso. De modo geral, começava-se a aprender qualquer coisa na Idade Média com 14 anos. Até 14 anos não se concebia educação na Idade Média. Com 14, 15 anos, um menino e uma menina também. Há uma certa mitologia que só os meninos iam para a escola na Idade Média, o que não é verdade. Na verdade, a Idade Média é a época da humanidade mais caluniada, mais desprezada e mais maltratada. Não há nenhuma outra pior. Eu fico imaginando se nós temos o direito de maltratar a Idade Média, uma época que produziu as catedrais góticas, que produziu a escolástica e que produziu o trivium e o quadrivium. Produziu também a Divina Comédia, de Dante Alighieri. Será que temos algum direito de achar algum defeito numa época capaz de fazer isso sem centralização nenhuma? Ou com uma precaríssima centralização? A centralização do Império Carolíngio não funciona há muito tempo, porque o seu filho não é capaz de produzir a sua própria sucessão e acaba dividindo aquele império pelos filhos, o que era justamente o contrário do conceito de império. Em vez de centralizar, descentralizou. E os alemães tentam logo em seguida fazer uma experiência germânica, Goda. Os franceses são também de alguma maneira germânicos. Os franceses não são um povo latino. A gente não deve jamais, nunca, confundir isso. Os franceses falam uma língua latina, mas os franceses não são um povo latino. Devemos tomar cuidado para não confundir. Claro que quando você falar de um francês que mora em Marseille, meio italiano talvez tenha alguma coisa latinizada. Mas o francês, tecnicamente, é o Asterix. Faz parte de uma tribo do norte da Europa. E então a tentativa franca de fazer um império fracassa. E quem assume a tentativa nova são os alemães que montam o Sacro Império Germânico Romano, que é uma tentativa, digamos, goda, alemã, de outra tribo de fazer a mesma coisa. Mesmo assim, esse Sacro Império Germânico Romano não deu certo também. Ele existiu até Napoleão Bonaparte, que foi quem o extinguiu, ou seja, já no século XIX. Mas ele nunca conseguiu fazer a unificação necessária para que a Europa pudesse ter uma dimensão equivalente à do Império Romano novamente. Portanto, que uma sociedade tão fragmentada como essa tenha produzido essas maravilhas, as 7 artes liberais, não a produziu sozinha, mas as consolidou, as sintetizou, tenha produzido as catedrais góticas, tenha produzido a escolástica toda, é alguma coisa de nos deixar boquiabertos, ter um grande respeito pela Idade Média. E a ideia central aí é que as crianças deviam ir para a escola mais tarde, porque era necessário que houvesse algum amadurecimento anterior. Hoje em dia seria inconcebível mandar alguém para a escola com 14 anos. Acho que você vai até preso se deixar seu filho demorar até os 14 anos para ir para a escola. E a partir dessa ida para a escola, os que quisessem estudar
e eu dizia que as meninas iam mais para a escola do que os meninos, embora haja toda essa mitologia contrária, os meninos não eram dados muito à escola, a não ser aqueles que seguiam carreira de padre. Os meninos normais preferiam jogos de capa e espada. Não gostavam da ideia de estudar, achavam que isso era coisa para meninas, que não era uma coisa viril. Então, um pouco de mitologia em torno desse assunto. A Regine Pernoud, uma historiadora francesa, escreveu 2 livros sobre o assunto: A Mulher no Tempo das Catedrais e A Mulher no Tempo das Cruzadas. Nesse primeiro, A Mulher no Tempo das Catedrais, é que esclarece para vocês essa questão, mostrando que talvez não tenha havido nenhuma época da história da humanidade em que as mulheres tenham sido tratadas tão bem quanto na Idade Média. Por mais que nos pareça contra-intuitivo, uma vez que estamos aí suficientemente envenenados pelo proselitismo feminista da ideia de que a mulher sempre foi uma vítima na mão dos homens. Mas seja como for, o que acontecia é que aquela pessoa interessada em aprender, e não era para todo mundo, só para os interessados, só os interessados iam para essa escola durante a Idade Média, a Baixa Idade Média, ou seja, durante um momento mais sofisticado da Idade Média. Essas escolas funcionavam associadas às universidades. Então, junto da Universidade de Paris, havia a escola, o Colégio de Artes. E toda vez que você ouve falar em Colégio de Artes, mesmo que não haja a menção à palavra liberal, está sempre falando das artes liberais. Então, por favor, não confundam, porque no sentido moderno de arte, você está sempre se referindo às artes plásticas, mas no sentido medieval de arte, são sempre as artes liberais e não as artes plásticas. Há um pouco de confusão nisso. Quando você usa aquele título que há nos Estados Unidos, Master of Arts, que algumas pessoas têm o título universitário, esse arts são as artes liberais, não são as artes plásticas. Essa expressão, Master of Arts, é um resquício das próprias artes liberais. Nos Estados Unidos, hoje não há, de modo geral, o estudo das artes liberais tais como havia antigamente, mas preservou-se a ideia de que algumas coisas que se sabe-se apenas pelo prazer de saber, que é a ars gratia artis. Nesse caso também, ars gratia artis, também estamos falando das artes liberais, e não apenas em torno. Porque quando você analisa a expressão ars gratia artis, se você pensa que são artes plásticas, você não entende o que está sendo dito. Então, o que é uma arte pela arte? É quando você estuda Shakespeare para saber alguma coisa sobre Shakespeare. É quando você estuda literatura para saber literatura. Quando você estuda poesia para saber poesia. Quando você estuda filosofia para saber filosofia. Quando você passa a vida estudando Aristóteles com o único objetivo de entender Aristóteles. Esse tipo de aventura intelectual é raríssimo na nossa cultura, porque nós criamos a ideia de que a formação universitária está associada a alguma espécie de emprego. E você imagina que vai para a universidade para obter um diploma que vai autorizar a atividade econômica, seja de ser médico, seja de ser arquiteto, seja de ser economista, ou seja o que for. A ideia que se possa estudar alguma coisa pelo único objetivo de estudá-la é uma ideia estranhíssima no contexto brasileiro, pois saibam vocês que o trivium e o quadrivium era exatamente o contrário disso. Eram liberais porque não estavam associados a uma tabela de pagamentos, não estavam associados a um regime de emprego. Repare que a gente nunca fala hoje em dia, daqui a pouco vai ser mais fácil de entender isso, mas aquela ideia da educação que estava implícita no trivium e no quadrivium, ou seja, alguém que vai para a escola para aprender as artes da mente, a retórica, a lógica e a gramática, e as 4 artes das coisas, o que são as 4 artes das coisas? É o quadrivium. É a aritmética, que lida com os números descontínuos, com números discretos, portanto. A música, sua aplicação, a geometria, que lida com um número contínuo, e a astronomia, sua aplicação. Essas são as 4 artes do trivium. São as 4 artes associadas às coisas, ao mundo das coisas, que está em torno da pessoa. As 3 artes do trivium estão associadas à mente, e as 4 artes do quadrivium estão associadas às coisas. Ora, o que faz com esse conhecimento uma pessoa que os tenha obtido no processo de educação chamado 7 artes liberais? Apenas vive a sua vida melhor.
Não há aí nenhuma implicação em alguma espécie de emprego. Não há nenhuma garantia de reserva de mercado, de nada. Você não tem nenhum privilégio por ter feito isso. Apenas a sua vida agora é uma vida de cultura. Você tem agora alguma coisa que os outros não têm, que é acesso a um grau maior de consciência da realidade, que é a sua grande contribuição. Essa ideia associada à educação é que é impensável dentro do contexto dos regimes de ensino, porque os regimes de ensino não conseguem conceber isso. Os regimes de ensino acham que o que se faz é diplomar a pessoa. Diplomar a pessoa é autorizar publicamente, é homologar publicamente alguma espécie de conhecimento que é exigido depois de alguma circunstância profissional. Então, você só pode ser ascensorista se você tiver diploma de segundo grau, que hoje em dia não chamam mais de segundo grau, chamam de ensino médio. Mas o sujeito que quer ser ascensorista, ele não quer fazer o segundo grau para poder ser ascensorista, porque ele quer um emprego de ascensorista agora. Mesmo porque todo mundo sabe, incluindo a moça dos recursos humanos, que estabeleceu essa obrigatoriedade, que ninguém precisa ter segundo grau para apertar 12, 20 ou 30 números diferentes. Mas por que é que ela tem de fazer isso? Porque se o Departamento de Recursos Humanos for fazer uma seleção, sem essa exigência, eles vão passar 20 anos analisando os candidatos. Eles vão fazer uma fila daqui até São Bernardo do Campo de candidatos a serem ascensoristas. Sobretudo se for uma empresa pública em que se tem a perspectiva da indemissibilidade, enfim, da garantia de emprego. Então, o que é que se faz? Cria-se obstáculos de natureza fictícia apenas para obrigar o sujeito, obrigar o número a diminuir, a murchar a quantidade de candidatos. No fundo, esse negócio chamado ensino não é alguma coisa que faz você progredir. É uma espécie de obstáculo que, se você não vencer, você fica parado. Fica prisioneiro do degrau anterior. Não tem absolutamente nada a ver com educação isso, vocês compreendem? Enquanto a gente não ouve o padre Ivan Illich, quando a gente não presta atenção no que ele diz, nós não entendemos nada de educação. Porque nós fazemos inconscientemente essa equação maluca de que ensino e educação é a mesma coisa, quando na verdade não são. O conceito do trivium e do quadrivium, mas estamos falando mais do trivium hoje, e o trivium é cronologicamente anterior ao quadrivium, antes de fazer o quadrivium, tem que fazer o trivium. É o conceito de aprender a lidar com sua mente melhor. Para que ars gratia artis, a arte pela arte. Saber isso é tornar-se mais bem realizado ontologicamente. É ser um ser humano mais completo. É ser alguém que tem uma capacidade de exercitar suas potências, digamos em linguagem aristotélica. É isso que se queria que o trivium resolvesse. Uma vez que você fizesse o trivium, você vai entender melhor o mundo das coisas ao estudar o quadrivium. O quadrivium são as coisas em volta de você. Você olha para elas e as entende melhor. As entende sob o ponto de vista da quantidade. Aritmética e geometria associados à música e astronomia. E se você conseguiu chegar até o fim disso e você recebeu o título de mestre, que era uma homologação da instituição educacional em que você havia feito esse esforço, aí você poderia ir para as artes liberais superiores, que eram apenas 3. Eram o direito, que depois foi restrito ao direito canônico, o direito civil foi retirado dessa categoria, era a teologia, que incluía seguramente o que se chama hoje de filosofia, e a medicina. Essas eram as 3 profissões liberais superiores que se podia estudar depois de passar pelas 7 artes liberais. Essas 3 profissões acabavam no doutorado. Esses 3 esforços de educação acabavam no doutorado. Essa é a razão pela qual até hoje nós chamamos os médicos de doutores e não chamamos arquitetos de doutores. Porque os arquitetos e engenheiros não eram artes liberais superiores, eram artes associadas a guildas, a corporações de ofícios. Portanto, a grupos fechados, que mantinham um controle estrito sobre a remuneração e sobre a divisão de trabalho dos seus membros. Então, o sujeito que vai ser construtor, naquela época, não havia diferença entre arquiteto e engenheiro. Era tudo a mesma coisa. É o sujeito que faz a construção, que põe o prédio em pé. Então, ele é uma mistura de capataz com projetista. Mais ou menos assim. Essas pessoas não eram chamadas de doutores porque eles, de fato, não haviam obtido esse título. Porque a profissão de arquiteto, enfim, o que for, não é uma profissão liberal. É uma profissão iliberal.
Ela é uma profissão em que aquela pessoa está aprisionada, está prisioneira de um regime, de um rígido regime de controle profissional. É uma espécie de sindicato que se chamava na época de guildas, corporações de ofícios. Algumas dessas guildas e corporações de ofícios tinham conotações esotéricas, iniciáticas. A maçonaria está associada a essa ideia dos pedreiros. Maçonaria e maçom em francês significam pedreiro, mas não necessariamente havia uma conotação iniciática. Não sei se vocês sabiam, mas até hoje existe na França liceus de artes e ofícios, que ainda hoje preservam a ideia da profissão. São pessoas que andam na rua com uma roupa medieval. Hoje, no ano de 2008, na França, existem alunos de algumas corporações dessas que andam com uma roupa de natureza medieval na rua e todo mundo reconhece como sendo uma roupa de aprendiz de uma corporação de artes e ofícios. Essas profissões geradas nessas corporações de artes e ofícios não são liberais. São profissões em que você tem prisioneiros. O médico, no entanto, que é um profissional liberal, no sentido estrito da palavra, estrito e não lato, o médico que tem esse resquício dessa profissão medieval, ele não tem nenhuma obrigação profissional pré-determinada. Ele pode não cobrar a consulta, pode cobrar a metade, pode cobrar mais de um mais rico, menos de outro mais pobre. O médico tem toda a liberdade de fazer o que bem entender, ou seja, ele está associado, portanto, a uma liberdade de profissão, que é aquilo que garantia a sua existência, a sua formação nas artes superiores liberais, que eram só 3. Esses saíam doutorados. Então, essa é a razão pela qual chamamos essas pessoas de doutores até hoje. Tem um resquício medieval, um sabor medieval que nunca, de verdade, desapareceu do nosso vocabulário. Mas seja como for, sejam as artes e ofícios que vêm antes, seja o próprio doutoramento mais tarde, essa é a espinha dorsal de todo o conhecimento humano durante a Idade Média. E foi isso que permitiu que fosse possível criar a mais rigorosa metodologia filosófica que o mundo já conheceu, que é a metodologia da escolástica. Que Erwin Panofsky, arquiteto alemão, escreveu um livro chamado Arquitetura Gótica e Escolástica, em que ele demonstra que a estrutura das catedrais góticas, a estrutura arquitetônica, é a mesma estrutura da demonstração da escolástica. É uma estrutura de sucessivos desenraizamentos. Ele então faz uma demonstração. É um livro que não é muito fácil de ler, porque tem que ter um pouco de cultura arquitetônica. Se você for arquiteto, lê facilmente. Se não, tem aí esse investimento de aprender o que é arcbotante, porque senão você não entende exatamente o que é que se quer dizer com isso. Seja como for, estamos falando aqui de alguma coisa que é contrário e diametralmente oposto àquilo que se chama de ensino. Sobretudo pelo fato que nunca se esperou, não se teve nenhuma expectativa em momento nenhum que fosse possível universalizar esse tipo de educação que o Trivium representa. Ensinar alguém a lidar melhor com o modo como fala, ensinar alguém a aperfeiçoar sua capacidade de transmitir as suas ideias, tendo seu ponto de vista formal, que tanto do ponto de vista da gramática quanto do ponto de vista da lógica é alguma coisa que nunca se imaginou que pudesse ser universal. Nunca se imaginou que pudesse ser distribuído a todo mundo com uma idêntica competência, com uma idêntica qualidade. E essa é a primeira condição para que nós entendamos a segunda. A primeira condição para que nós entendamos o que é o Trivium é logo de início lembrar que isso não tem nada a ver com o ensino, no sentido moderno de ensino. Não é alguma coisa que o MEC possa coordenar. Não é alguma coisa que dependa de alguma diretriz de base de educação. Não é alguma coisa que um burocrata da educação possa fazer para melhorar. Nem tampouco é alguma coisa que um guru da educação moderna na qual ele possa interferir. Porque é alguma coisa que depende exclusivamente do desejo de participar daquilo como um patrimônio que a pessoa recebe independente da sua aplicabilidade comercial. No Brasil não é muito fácil encontrar pessoas assim. De um modo geral, ninguém faz nada a não ser que tenha uma perspectiva na outra ponta de receber por aquilo alguma autorização, alguma certificação. Então, paciência. Quem está errado é o Brasil, não é o mundo. Temos mais é que nos penitenciarmos e lamentarmos a nossa própria situação. Mas o que você tem aí propriamente de segunda condição é que para que haja uma verdadeira educação é preciso que haja uma vontade, um desejo livre de obtê-la. E é por isso que apenas quando aparece no mundo um sujeito chamado Jean Amos Comenius,
que é um sujeito do século XVI para o século XVII, que essa ideia de educação verdadeira começa a se transformar nesse monstrengo chamado ensino. Porque Jean Amos Comenius, que é um padre que devia ser alguma coisa como tcheco, dentro daquelas perspectivas movediças da geografia da época, esse padre Comenius inventa a ideia da escola universal. A ideia da escola que atenderia todas as crianças do mesmo modo, que iria produzir, portanto, um batalhão de pessoas formadas com a mesma qualidade e dentro de um processo indolor, de um processo até mesmo divertido, para ser mais preciso. E esse conjunto de ideias são a semente do ensino moderno. Essa ideia de que a educação pudesse ser isso nunca existiu antes desse homem. Não é à toa que a Unesco deu à sua maior comenda o nome de Comenius. A maior de todas as condecorações que alguém pode receber da Unesco tem o nome de Comenius, porque ninguém, obviamente, representa tão bem esse ideal dessa escola homogeneizadora de Jean Amos Comenius. Esse é o nome dessa pessoa. Na verdade, chama-se Komensky, mas latinizando, seu nome fica Comenius. Esse homem é o inventor do ensino, porque na medida em que você deseja universalizar e transformar essa educação para todas as crianças, você é obrigado a produzir movimentos de massa, ou seja, é obrigado a produzir determinadas atitudes pedagógicas que são destruidoras das condições para que exista educação de verdade. É a partir disso que nós criamos não só o conceito de educação moderno, que é o conceito de ensino, como nós também criamos o conceito de educação como arma revolucionária, como arma totalitária, como arma de formar, de fazer a cabeça dos outros. Hoje, o conceito que prevalece aqui no Brasil de educação é a tal da educação cidadã. Eu não sei se vocês fazem a ideia da barbaridade que é uma coisa como essa. Eu sempre conto a história que eu tenho uma vizinha, uma mocinha, uma menina muito simpática, muito agradável, que fica botando bilhetinhos embaixo da minha porta dizendo assim: você já separou o lixo hoje? Vejam, não tem nenhum problema, ela é uma gracinha, mas o fato de que uma menina de 7, 8 anos fica jogando bilhetinhos embaixo da minha porta, me dando broncas. É uma espécie de bronca de uma criança, mas é uma bronca. É isso que se chama de educação moderna. Educação moderna é um conjunto de modismos politicamente corretos que se acredita devam ser distribuídos mais ou menos como se espalha manteiga por cima da torrada para todas as pessoas que existem. E isso só se faz com o quê? Só se faz às custas de uma redução brutal da qualidade do que se possa chamar de educação. E, sobretudo, na transformação dessa experiência educacional, que era uma experiência de uma viagem pelas diversas capacidades. Cada uma dessas etapas das 7 artes liberais, do trívium e do quadrívio, são como escalas que você faz em cidades que estão ao longo do caminho para chegar no final e dizer assim: olha, agora eu acho que sei alguma coisa. Pois essa viagem maravilhosa, que só podia ser empreendida por viajantes desejosos de fazê-la, transformou-se nessa barbaridade chamada escola moderna, que em todo lugar do mundo, aqui no Brasil também, se fala porque aqui nós juntamos essa má genética com uma incompetência atroz. Os nossos professores, de fato, sabem muito pouco. Eles são semi-analfabetos, na sua maioria. Os professores de ensino médio são mais ou menos semi-analfabetos. Basta você ter um pouco de convívio com eles para entender que eles são incapazes de fazer as operações intelectuais mais simples, com competência. Eles não têm ideia muito do que estão fazendo. Como não sabem muito bem o que fazer, inventam maneiras de não fazer nada. Por exemplo, esse negócio de construcionismo. O que é construcionismo? É uma metodologia pedagógica em que a criança faz o que bem entende, porque você supõe que ela só possa aprender aquilo que ela quer aprender. Então você deixa as crianças inventarem o que bem entendem e acha que isso é mais ou menos alta pedagogia, quando na verdade é apenas uma maneira de você fazer de conta que a sua ignorância é benigna e não maligna, como é de se imaginar que fosse. Essas coisas modernas, essas estratégias pedagógicas modernas, são todas elas o que você possa imaginar de mais anti-trivium, anti-artes liberais que se possa imaginar. Porque no fundo, são apenas exercícios de procurar as pedrinhas brilhantes no chão, já que nós perdemos de fato o mapa do tesouro da educação que nós andamos enterrando em algum lugar. Nós nos contentamos hoje em procurar os seixos mais brilhantes, e ao achá-los, os elegemos rapidamente como a verdadeira educação.
O que o Trivium representa é a formação verdadeira em que uma pessoa, comparando com uma face da educação moderna, é a verdade no aprendizado. É a capacidade, de fato, de aprender a trabalhar com a nossa mente de uma maneira eficiente, de uma maneira correta. E é isso que a irmã Miriam Joseph produziu com uma maestria excepcional. Esse livro é um guia. Vocês terão sempre a impressão que se trata de apostilas, de um conjunto de apostilas de aula. E é um pouco isso mesmo. Ele tem uma estruturação em torno de capítulos extremamente didáticos, em que ela vai de ponto em ponto fazendo uma formação verdadeira nos processos da mente. Esse curso foi ministrado numa universidade americana chamada St. Mary's, católica, em que a irmã Miriam Joseph era professora e todos os alunos, quaisquer que fossem os cursos superiores, antes de qualquer coisa, passavam por essa experiência do Trivium. Durante um ano, tendo aulas 5 vezes por semana. Além das outras disciplinas, os alunos então passavam pela experiência de aprender a pensar, aprender de modo certo a fazer os exercícios corretos. E essa foi a única tentativa, digamos, de fôlego que se viu no século XX. Até onde se sabe, claro, pode ter seguramente outras experiências desconhecidas, não é nada difícil que isso tenha acontecido, mas que nós saibamos, ou seja, que haja alguma notoriedade, essa foi a maior de todas as experiências de recuperar o conceito do Trivium na Universidade Moderna. A irmã Miriam Joseph foi inspirada diretamente pelo filósofo americano Mortimer Adler, cujo livro Como Ler um Livro está na lista dessa coleção, cujo título é Educação Clássica. Mortimer Adler, que tinha o objetivo de resgatar a verdadeira cultura pela retomada da leitura dos clássicos, associou-se com a irmã Miriam Joseph, que queria que os alunos aprendessem a pensar antes de começarem a estudar qualquer coisa. Porque quando você olha para o aluno universitário médio, é uma coisa tão entristecedora, porque de alguma forma eles pensam que ser um bom aluno universitário é fazer ou criar conflitos cretinos. Alguém ensinou esses alunos que se é um bom aluno universitário quando ele fica fazendo objeções cretinas sobre qualquer coisa que você diga. Como se polemizar em torno de bobagens fosse prova. Ele sabe que é bobagem, mas ele acha que é isso que é ser aluno universitário inteligente. Ficar polemizando qualquer coisa que se diga. Pois antes de você criar esses pernósticos juvenis, que são esses alunos universitários, seria bom que eles tivessem uma certa humildade e aprendessem a entender, aprendessem alguma coisa sobre o que é realmente a organização da mente, como é que se fala direito. A mente humana tem uma potência extraordinária. O que nós precisamos fazer é criar um software que possa ajudar isso a ser apto, para que essa potência vire ato. E esse é o trabalho da irmã Miriam Joseph. Ele é isso, uma metodologia de arrumar a cabeça. Ele é uma metodologia de organizar a nossa mente e produzir na nossa mente, então, uma estrutura de organização que vai nos transformar em pessoas muito mais preparadas para lidar com o mundo das ideias. Num contexto social em que a degradação é muito rápida, e é cada vez mais rápida, o problema da degradação intelectual não é como a degradação financeira. Porque quando você fica pobre, você descobre rapidamente. Porque a empresa fornecedora corta a água da sua casa. Então, a degradação financeira é muito rapidamente perceptível. Mas a degradação intelectual é completamente indolor. É como se burrice não tivesse ponto de inflexão. Você tem um limite para ser inteligente. Tem um dado momento em que a sua inteligência não vai mais para frente. Aristóteles, naquele método que ele fez chamado doxografia, compara as opiniões dos que antecederam. Então diz, Tales de Mileto achava isso e os platônicos achavam outra coisa. De uma forma geral, ele pega os fisiologistas, os naturalistas e os compara com os platônicos. É essa comparação que Aristóteles faz sistematicamente. Ele diz então, olha, comparando esses dois aqui, eu vou tentar subir um degrau e olhar um patamar mais alto, de onde eu possa ter uma visibilidade de alguma síntese. Mas ele chega em um dado momento e diz, olha, daqui eu não consegui mais. Porque, de fato, essa tensão, essa aporia em linguagem filosófica é insuperável. Não há o que fazer mais aqui. É da natureza desse problema não poder ser resolvido. Então, há limites para a inteligência. Agora, a burrice não. Sempre dá para ser mais burro. A gente sempre consegue ser mais burro do que foi ontem. A burrice é absolutamente sem limites. E é por essa razão que, se você tem um instrumento nas suas mãos de organização da mente, como é o Trivium, você tem de fato um tesouro.
um tesouro extraordinário, porque as condições para que a sua mente mantenha-se sã, minimamente sã, são sempre muito exigentes. A nossa mente é como uma horta que precisa o tempo todo de manutenção. E é por isso que Cícero, o grande Cícero, dizia que cultura é um equivalente humano ao cultivo do campo. Cultura é o cultivo da mente. Exatamente como se cultiva o campo, você também cultiva a mente. Cultura é necessariamente algo que não para de ser cultivado. Tem que estar o tempo todo em manutenção. Não há momento de parar, jamais, pois o tesouro que a irmã Miriam Joseph fez para nós, que ela nos deu, é esse tesouro de nos ensinar. Esse é o único livro que existe desse tipo. Não há nenhuma outra obra com esse grau de manualização, porque você encontra livros teóricos sobre o trivium e o quadrivium, sem dúvida, sobretudo em outras línguas. Em português, se eu não me engano, há uma coletânea de artigos de professores da USP que fizeram um estudo sobre as 7 artes liberais, mas em português não se acha quase nada. Então, você pode encontrar vários livros que debatam o trivium e que debatam o quadrivium, mas nenhum deles oferece a você a metodologia de treinar a sua mente nas artes liberais da mente, que são as artes liberais do trivium, a retórica, a gramática e a lógica. Nenhuma outra metodologia é tão objetiva quanto essa. Até objetivo demais você poderá achar, provavelmente. Porque você vai ver em alguns momentos, vai imaginar, que devia haver um pouco mais de filosofia a respeito do assunto. De certo modo, vai dando vontade de entender mais filosoficamente, mas ela recusa-se a fazer isso e continua firme na decisão de produzir uma técnica concreta, verdadeira, objetiva de treinar a sua mente. A tradução de um livro como esse é uma tradução muito desafiadora. Eu queria fazer um elogio público ao tradutor, porque os exemplos são todos linguísticos em inglês. Então, alguns desses exemplos são transponíveis com dificuldade para o português. Porque o inglês é uma língua sintética e o português é uma língua analítica. No português, nós temos uma maneira diferente de estabelecer a estrutura sintática. Então, de fato, foi uma tradução muito audaciosa essa e merece muito mérito. Eu queria que o Henrique Paul de Miterco soubesse o quanto ele trabalhou bem nesse livro. É um livro extraordinário e é fundamentalmente essa ideia, o conjunto de ideias que eu penso que ajudaria a vocês a entenderem o sentido da obra O Trivium. Esse foi o Claudiomiro Machado, como eu havia dito no princípio, apresentando a leitura da palestra do professor Munir Nasser sobre o livro O Trivium. Nós continuaremos nos reunindo todas as semanas, aos sábados, às 19h30, na rua Eubenck, na cidade do Rio Grande, e essa é um estudo contínuo do Trivium, em que são aceitos todos aqueles que se interessem pelo assunto. Espero que tenham gostado e uma boa noite.